Você vai ligar para a Teudinha, talvez ver o que está acontecendo aí, que ela não está conseguindo entrar. Mas a Teuda faz falta, ela já vai chegar no risadão. Ela deve estar se maquiando para entrevistar. Ei, Teudinha! Cadê você, Teudinha? Do Povo TV. Então vira. Isso, cadê seu... Saudade, querida! Ô, Teuda, você sabe que ontem eu estava procurando umas fotos no meu Facebook, aí eu fui ver, eu falei, gente, anos e anos que a gente vai postar. Aí tem uma foto no Romeu e Julieta, você o peitão assim para fora. Eu falei, ai, gente, que delícia, eu nem lembrava que tinha essa foto. Olha. Essa cena era famosa quando ela punha os peitos para fora. Botava os peitos para fora. Rodolfo levantava os peitos. Quando ela enxugava os olhinhos também, né, Teuda? Enxugava os olhos com os peitos. As lágrimas. Nossa, quem falar nesse figurino, eu lembro da gente lá em Morro Vermelho, a gente com o figurino já quase todo pronto. Muda assim, tudo. Já todo levantado, né? O Gabriel anda, o primeiro dia que o dia voltou, quero todo diferente, vai pintar isso tudo de cal. Aí lá foi Luciana fazer testes de como que ela ia pintar. Nossa! Mas... né? Bom, passando cal daquela renda dourada e passando cal. Bom, assim, ó. isso. Foi a primeira vez foi quando eu soube que nunca o primeiro é aprovado, né? Daí para frente é só muda tudo. E você vai fazendo. Mas sempre muda para melhor, né? Né? É sempre um processo rico. Bom, nós vamos apresentar a Luciana para quem está assistindo aqui o nosso projeto de entrevistas com os parceiros queridos, né? Que a gente teve a sorte de encontrar durante a trajetória, né, do Galpão, pessoas maravilhosas. Luciana Buarque foi um presente que nós ganhamos no processo do Romeu e Julieta. E eu também, né? Meu primeiríssimo trabalho foi seu primeiro como figurinista. É mesmo? Eu não sabia disso, não. Conta isso pra gente, então, Lu. Que linda. Uai, olha, eu não sabia. Para mim, ela já era, ó, do Gabriel. Foi o primeiro que eu assinei, né? Eu vinha trabalhando com o Romero de Andrade Lima, que é um artista plástico de Recife, foi com quem eu comecei a trabalhar, e ele vinha fazendo com o Gabriel, tinha feito acho que 2 espetáculos já com o Gabriel. O Vem Buscar-me, que ainda sou teu, foi um escândalo, sucesso, premiadíssimo, e A Vida é Sonho, que foi quando eu comecei a trabalhar com o Romero, e aí como assistente dele, e era a direção do Gabriel. E o Romero já estava, a partir daí, começando um processo meio autoral dele, e não quis fazer o próximo trabalho do Gabriel, que foi A Vida é Sonho. E aí, como eu já vinha na escola Romero, na escola Gabriel, aí o Gabriel me convidou para fazer. E aí foi isso, já foi meio direto, assim, de um para outro. Eu tinha feito 2, 3 trabalhos como assistente do Romero e já fui fazer o Romeu e Julieta. Aí eu tinha toda uma história, eu morava em Belo Horizonte na época, né? Eu tenho essa relação com Minas. Você fez um FMG aqui, Luciana? Eu estudei História, sou formada em História pela UFMG, na Pafiche, quando era no Santo Antônio. Paficheira! Eu queria que você falasse um pouco para a gente assim, da sua infância, sabe? Assim, como é que era o seu contato com a arte? Porque você nasceu em Recife, né? Sim. Você é uma pernambucana maravilhosa, mais uma artista pernambucana que esse Brasil criou, formou, enfim. Então, falar um pouco assim, se desde pequena você
você se formou em História, mas o que é que tinha aí dentro de você nessa relação com a estética, com o figurino, enfim? Assim como o meu trabalho, a minha trajetória também é uma colcha de retalhos. Uhum. Eu venho, na verdade, de uma família mais de intelectuais, escritores. Então, quando eu pensei em ter uma formação, eu fiquei muito dividida entre se eu ia para um caminho mais artístico ou mais da filosofia, da sociologia. Eu lembro que na época o vestibular você tinha 3 opções, eu acho que eu fiz para arquitetura, sociologia e mais alguma coisa, porque eu ficava nessa corda bamba. E a arquitetura era o que era mais próximo de arte. Eu não pensei em fazer arte direto, ou teatro, ou cinema. Na época não tinha isso na minha vida profissional. Mas, por outro lado, aí hoje eu fico pensando, eu tenho um grande amigo até hoje lá de Recife, que aliás está passando essa crise horrível que a gente está, porque a família dele é toda do teatro em Recife, que é os Oliveiras. Tem o Teatro Valdemar de Oliveira, ele é Pedro Oliveira e ele herdou esse teatro dos tios, e até hoje ele gerencia esse teatro. O que eu acho bonito é que o teatro, né, o Valdemar de Oliveira, né, ele deixou isso, essa coisa linda para vocês, né, que vocês é que estão, a família que está... E o mais importante é ir ao teatro, refletir. E é efêmero, você nunca vai esquecer na sua vida aquele momento, seja bom ou seja ruim, porque o teatro vive de tragédias e comédias, não é verdade? Eu fiquei lembrando, eu vivia nas coxias também desse teatro, porque a gente era amiguinho de infância, e eu vivia com a família dele. Só agora eu me dou conta disso, mas de alguma forma estava no inconsciente, né? Por outro lado, a minha mãe, ela costurava muito, e o meu pai, ele era representante de tecidos. Então, ele trazia para casa aquelas cartelas de tecidos, de retalhos, quando acabava a coleção. E eu tinha N vestidinhos que a minha mãe fazia. Aí era palhinha de uma estampa, o resto de outra estampa. Eu falei, a minha casa! Juntava os retalhos já, era tudo? Ai, exatamente. Que lindo. E tingia, é muito parecido. Então, assim, ficou de alguma forma no inconsciente. É muito parecido, eu acho, minha trajetória, o meu processo de trabalho. E aí tem também todas as referências culturais, né? Do carnaval, das festividades, da religiosidade. Então, isso tudo, hoje, eu olhando para isso tudo, eu me dou conta como que isso faz parte também de todo o meu imaginário, né? Quando eu vou criar alguma coisa. Porque também essas festas são um grande teatro na rua, né? Sim, sim. Eu tive no carnaval faz anos, mas depois de muitos anos sem ir, eu fui. Isso já tem também uns 7 anos, mais ou menos. E aí eu fiquei olhando, eu falei, gente, veio tudo daqui, entendeu? É de uma criatividade que não tem em outro lugar, realmente. Assim, na composição de personagens e de fantasias, é de uma originalidade de milhares de pessoas criam universos próprios, assim, completamente inusitados e originais. Então, está um pouco no sangue também ali, né? Uhum. E tem o Cavalo Marinho, e Maracatu, e Bumba Meu Boi, Caboclinho. Eu lembro na minha infância passar na rua, sabe, no carnaval. Uhum. Então, e o bonito é que a história, a cidade toda participa, né? O Bumba Meu Boi vai na casa, canta. Sim, passa nas ruas, né? Come, bebe das casas. Hoje em dia, não sei mais, né, Teuda? Hoje em dia eu tenho minhas dúvidas. Já não é assim, infância, né? Mas na minha infância, é uma totalmente. cultura popular riquíssima, né? Pernambuco, muito, realmente. Muito. O Nordeste, Pernambuco é uma coisa. Eu lembro quando... Foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém montando figurino como você montou do Romeu e Julieta, que você pegava uma gola de um casaco, uma manga de outro, a saia de uma camisola, e você fazia justamente isso, essa combinação de materiais, de texturas, né? E de cores, assim.
E foi muito lindo, assim, eu já tinha também 10 anos de teatro, foi meu primeiro trabalho com galpão, né, Teodinha, quando eu entrei, mas eu nunca tinha visto uma experiência como essa, assim, uma confecção de figurino desse jeito, assim. Eu também nunca tinha visto, não, Inês. Não. E você tem uma ideia. Então. Ela pedia, né, se tiver roupa, coisa em casa, leva. E eu tinha um vestido que era de um crochê de máquina, preto. E eu já não usava ele mais, estava apertado. Então eu levei esse figurino, ele parou em não sei quantos figurinos, da roupa do príncipe, eu não sei quem, tinha um pedaço. Os pedaços. É verdade, parecia uma rendinha preta, assim, né? No meu chapéu tinha, no meu chapéu. Morto, o filho do meu irmão querido. Ó, príncipe, fazei justiça. Isso também faz parte dessa coxa de retalhos que eu fui juntando, né? Eu lembrei, quando também criança, eu tinha um irmão que estudava balé, e aí a minha irmã, mais velha do que eu, não a mais velha de todas, e aí resolveram fazer um espetáculo de dança no terraço da minha casa. A minha mãe fez todo o figurino de papel crepom, e era figurino de época, tinha jabô, tinha aquelas... E aí era todo de papel crepom e todo bordado com purpurina. Dá um salto no tempo, vou trabalhar com Romero de Andrade Lima, que não é à toa, é pernambucano. E aí eu chego no primeiro dia, tá Regina Duarte, que era protagonista, e ele com a tesoura e cola e monta e põe aqui em cima e puxa fio e não sei o quê. Quer dizer, eu também tive a escola do Romero, mas na hora que eu olhei aquilo, eu falei, ué, pode? Então é isso mesmo que eu quero fazer. É isso mesmo que está na minha raiz, né? E pode ser assim, então tá bom. Então eu tive esse aval e essa experiência com Romero de Andrade Lima, que é um puta artista que eu amo até hoje. Adoro o Romero. É a grande referência. O Vem Buscar-me, quando eu assisti, existia tantas camadas ali naquele figurino daquele espetáculo, você sentia isso assim da ressignificação dos materiais, né? A camada do tempo nas vestimentas, era uma coisa deslumbrante, né? Mas quando eu vi isso acontecer dentro do galpão, assim, foi uma experiência arrebatadora, né? O Romero foi o aval, entendeu? Tipo assim, você pode fazer assim. Isso que já existia, é bonito, mas, né? O profissionalismo veio dele, né? A escola veio dele. Eu tinha uma vivência, mas não sabia o que fazer. Sim. E aí a escola veio do Romero. O Gabriel também, né? Sim. E aí foi uma combinação exatamente, batível, né? Então foi uma escola, eu já fiz doutorado logo no primeiro trabalho. Não, o Gabriel, né, incrível também, assim, essa estética, ele domina isso aí de uma maneira extraordinária, né? Essa combinação de cores e tudo. Pega uma saia, foi faz uma manga, né? Na Guerra Santa, que a gente foi até a cidade dele comprar chales, né, de tiá natural que ele queria fazer com aquilo. Então já é tirando um material de um lugar para usar em outro, né? Eu queria recordá-lo uma história que, né, essa oportunidade de conversar com você é uma história que eu sempre conto, que eu lembro que quando eu estava ensaiando a Senhora Capuleto, eu achei uma hastezinha de flor de plástico lá no meio das coisas e eu queria ter um passarinho. Só que eu queria ter o passarinho e, ao ter o passarinho, eu estava criando um corporal, uma corporalidade para a personagem em relação àquele pássaro de estimação. E eu peguei um cabinho lá que estava jogado no chão, porque tinha as flores de plástico no cenário e tal. Eu peguei aquele cabinho e comecei a viajar, a fazer cena, e tinha só uma folhinha, assim, eu contracenava com a folhinha.
E foi tão lindo, foi uma experiência tão marcante para mim, que um dia eu cheguei no galpão e você tinha pegado o galinho que eu usava, ou seja, o galinho que já estava anatomicamente enrolado aqui do jeito do meu dedo, e você montou um pássaro para mim naquele galinho. E eu cheguei e você falou, faz com esse aqui. E foi uma coisa linda mesmo, essa sua observação. Eu queria que você falasse isso bonito de estar no processo, né? O cara que está ali querendo ver o ator, o que o ator também está trazendo. É um cruzamento de generosidade e ideias. Né? Esta noite o verás em nossa festa, pois como quem folheia um livro novo, procura ler o que o prazer, com a pena da beleza, escreveu no seu rosto tão moço. A gente está criando o mesmo personagem, só que você está criando num processo de trabalho de ator e eu estou criando num processo estético, visual e físico, né, material. Mas é o mesmo personagem. Se não casar um com o outro, não funciona esse personagem. Então, para mim, é fundamental, e isso até eu estou meio entristecida com uma das coisas dessa pandemia, a possibilidade de trabalhar com figurino, para mim, sem essa relação com o ator, inviabiliza. Eu vi aí, já está rolando uns protocolos, né? Aí o protocolo você manda a roupa para casa do ator, o ator veste, aí ele lava, aí ele devolve, aí faz não sei o quê. Acabou o processo de criação de personagem, né? Porque isso é um processo de criação de um personagem, não é de uma roupa. O personagem pode estar nu, de chinelo, mas você está criando aquilo, ou propondo aquilo, né? Uhum. Então, isso é fundamental, e é isso que eu fiz aí com você. Eu tive várias experiências, felizmente, tenho essa sorte. Os trabalhos mais interessantes nesse sentido, que Gabriel, Romero, depois o Luiz Fernando na televisão, é essa relação, é você poder criar um figurino junto com o trabalho de ator, ou junto, ou dialogando, ou observando. No caso desse, você estava lá. Eu lembro de uma vez eu estava fazendo a Pedra do Reino e eu fui fazer uma prova de figurino com um ator e aí ele fez uma coisa assim no corpo e eu falei, nossa, Flávia, eu não tinha visto, que bom que deu certo o figurino, porque eu não tinha visto que você estava fazendo esse processo. Ele falou, acabei de fazer na hora que eu vesti. Então, essa intimidade, né, essa relação, para mim, é uma das coisas mais prazerosas de fazer. E, enfim, então... De acompanhar isso mesmo, né? E você quer falar alguma coisa, Teodinha? Eu estou aqui... Não, eu ia perguntar para... Não, estou achando ótimo você perguntar. É que, às vezes, quando o ator, às vezes, não dá certo dentro do figurino. Aí é difícil essa relação, né, Luciana? Se eu tiver no processo, se a gente tiver nesse processo de criação juntos, isso faz parte. Faz parte, Muitas né? vezes acontece da minha parte, eu mesma olhar e falar, não funcionou. Não dá. Fazendo uma coisa, eu fiz outra, vou recomeçar. Ou o contrário também. Às vezes o ator fala, nossa, eu estava por um caminho, mas que ótimo, veio isso. Como esse, talvez, o Flávio. Eu lembro de uma outra também, na Pedra do Reino, ela tinha o figurino tinha uma asa, ela falou, nossa, eu vou poder fazer assim. Aí o figurino levou também a um gestual. Já outras. Então, é uma conversa, né? É uma conversa. Então, tem que ter essa parceria, né? Não rolou, vamos tentar de novo por outros caminhos, né? Para mim, isso no processo, quando estamos num processo de criação juntos, isso é normal e saudável. O ruim é quando não é junto. Aí eu vou propor uma coisa para um ator e o ator leva um susto, porque nunca viu, a gente não falou nada. Então, isso é frustrante para as duas partes, né? Para o ator e para a figurinista que fez e não deu certo. É um processo muito, muito generoso e vivo quando, né, o artista que está com
né, com essa demanda do figurino, do cenário, assim, de estar presente, né? É difícil a gente agora encarar um trabalho onde isso não aconteça, né? Porque a gente sente a diferença realmente. Se você chega e já tem algo pronto que não foi compartilhado de alguma maneira, né? Sim. Lu, você, né, transita aí com maestria, com a sua linguagem, em outras linguagens também, pelo teatro, pelo cinema e pela televisão, né? Inclusive também no teatro como diretora, né? Que você fez aquela montagem da caligrafia, onde você faz toda a direção artística, a concepção do espetáculo, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente também, assim, dessas diferenças de experiências também, porque você tem experiências que estão calcadas nessa linguagem da cultura popular, que é um universo que você atinge maravilhosamente bem, né? Mas você também tem outros tipos de criações, assim, um universo que ele também diverge um pouco, né? Esse trabalho que eu fiz tudo foi como que uma promoção, né? Eu fui aprendendo, até que eu fui capaz de fazer todo o processo. Foi um aprendizado. Do caligrafia, né? O caligrafia de Dona Sofia. Belíssimo pela literatura e encheu de poesia o coração de todo mundo. Essa notícia é maravilhosa. O senhor não sabe como deixa meu coração palpitando. Vamos continuar. Precisamos fazer mais cartões poéticos para distribuir pelo mundo inteiro. Vamos, o senhor me acompanha. Precisamos colher as flores no jardim e escrever mais poesia. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz... Mas foi um processo mesmo, assim, de figurino, aí observa, aí aprende. Aí eu já tinha feito 2 anos de arquitetura, então eu tenho essa relação com o espaço, com olhar para o todo, né? O ator está ali, tá usando um figurino num espaço e todo aquele espaço tem uma estética, tem uma função, uma paleta de cores, um conjunto de informações em todo o quadro, né? Digamos assim, seja na televisão, no cinema ou no teatro. Então, fui no aprendizado e hoje eu realmente me sinto uma diretora de arte em termos de formação. Eu trabalho pouco como diretora de arte porque meu trabalho é mais reconhecido como figurinista e as pessoas me chamam mais para figurino, mas eu tenho o olhar e a formação técnica até de criar, e já criei algumas direções de arte também. E aí, nesse acúmulo de coisas, teve um momento, já faz alguns anos, que eu falei assim, de tanto... Cada personagem que eu vou criar, eu pesquiso muito, assim, de onde vem, para onde vai, o que o ator quis dizer com isso. Então, eu fui me aprofundando, e à medida que eu lia um livro, eu ficava atenta àquele personagens, características e tal. Aí teve uma hora que eu resolvi escrever. Aí eu fiz um curso de roteiro e aí desenvolvi um projeto meu. Então, foi aí que começou esse exercício de olhar para tudo. E aí, mas é um longa, então é um projeto caro, complexo, difícil de realizar. E aí eu fiz o teatro, fiz a caligrafia, que aí é menorzinho, né? Foi possível captar uma verba, 3 atores em cena. Foi quase o processo de um filme, só que micro, porque eu fiz absolutamente todo o processo de criação, produção, tudo. Nossa, que maravilha, Luciana. Eu queria que você falasse um pouco também, então, agora para a gente, do processo do Romeu e Julieta, como é que foi a sua intuição em relação àqueles figurinos, como é que as coisas foram acontecendo assim, nesse encontro que você teve com o Galpão, né? Ali foi, assim, um presente também, porque eu meio caindo de paraquedas, recém começando a trabalhar, eu estava trabalhando com figurino há 2 anos, né? Fiz os projetos com o Romero e já caí com uma puta responsabilidade de um projeto
grandioso, né, do ponto de vista artístico. O que foi a minha sorte? Com o Gabriel Vilela, que eu já vinha com 2 trabalhos anteriores, com vocês, com um processo, digamos, parecido com o meu, né? A gente tem muita afinidade de estar na rua, de trocar, de generosidade, de trocar ideias, o mesmo jeito que eu fiz o Pássaro, isso você vê como uma generosidade, todo o grupo tinha isso com relação ao processo de trabalho também, de figurino, de direção, de tudo. Então, isso permitiu que o trabalho fosse viável, mesmo com a minha inexperiência. Não, é porque você fala que você teve uma sorte, foi que caiu. Eu acho que tudo isso estava no você mesmo, seu talento que já estava ali, né? Que o Gabriel já estava sacando. Podia ter caído numa roubada, né? Ah, mas você não ia cair nunca. O que eu trouxe ali inicialmente? Isso que já vinha comigo de juntar pedaços. Junta daqui, junta dali, mas sem o primor, né? Sem a carpintaria que a gente fala, que é quando você capricha no trabalho. Aí, quando o Gabriel falou, vamos fazer as casinhas caiadas, que aí aquilo é a lição para o resto da vida. Ele me passou ali o que é um conceito. O conceito eram as casinhas caiadas. A técnica, descubra, e aí eu comecei... Descubra! Não, e ali eu vi o que é. Depois daquilo, eu fiz milhões de técnicas virarem possíveis num figurino. De papel, de jornal, de garrafa PET, de plástico, de vidro. Tudo de papel de bala. Papel de bala. E aí, lembrando mais um outro conceito, né? Um conceito artístico que é inspirado na Ifigênia Rolim, de Curitiba. É, porque a gente estava em Morro Vermelho, né? Foi quando a gente foi para Morro Vermelho, e as casinhas ali ao redor daquela praça tinham mesmo, né? As paredes já meio descascadas, as cores já esmaecidas, né? Sim. E é bonito uma sacada que vocês tiveram, assim, de colocar o Romeu e a Julieta naqueles tons perolados, né? Sim. E o resto dos personagens com essa textura. Com cores, E o vestido da Julieta, Luciana. Nossa Senhora, eu acho que deu mais trabalho do que caiar os... Foi feita de camisolas, camisolas de lingerie, né? Lingerie antiga, bordada de renda, de ponto-sombra, nossa, era maravilhoso. Era lindo. Depois eu fiz um figurino inteiro de lingerie, que foi o Alto da Paixão, do Romero, né? Sim, que eram as pastorinhas, que eram todas também nesse tom perolado, era a coisa mais... Era tudo lingerie, anáguas, camisolas, aí uma golinha daqui, uma mangueira... Aí eu reconstruí para cada uma. Era lindo demais aquilo. Muito lindo. Mas nossa, tem história muito engraçada do Romeu, gente. Eu lembro que Gabriel saiu do aeroporto, pegar o carro para ensaiar, ele olha, está lá um cara vendendo não sei o quê numa casinha, com uma sombrinha toda rasgada lá em cima. Ele virou para o Beto e falou, eu quero essa sombrinha no carro da Julieta. Você compra uma sombrinha nova, leva lá para o... e troca por essa, porque eu quero essa lá. Senhor, segure o microfone e o guarda-chuva, por favor. Microfone, senhora. Vai saber. Ama, deixa-nos um pouco. Não. Fica. Mudei de opinião. Engraçado que eu tenho memória de fotos, mas eu acho que eu não tenho, assim. Não sei se eu já vi em algum lugar. Eu tenho e falei há pouco com eles. Porque eu converso com o professor da Federal e ele falou comigo, ele fez uma tese sobre as histórias dos mortos, lá de Morro Vermelho, que eles têm aquela festividade.
E aí eu falei com ele, aí ele mandou que eu tinha contado a história para eles. Eles lembram da gente, mandaram uma mensagem, eu vou mandar para você. Mandar mensagem do que eles falaram, que tem muita saudade, chamando a gente para apresentar, falando como era bom assistir o teatro todo dia. Foi lindo isso também, né? A gente toda tarde. Nossa, aquele processo é uma coisa, é a melhor coisa, riqueza, né? Foi uma riqueza. Fugiu dos meus lábios um sorriso, tornou-se o meu céu de negra cor. Era uma vez Verona, onde as lavaredas dos floretes tremeluzem nas flãs do ódio entre duas famílias, nobres, mas insanos, acachapadas na sede do quem pode mais nefasto, que faz os homens mortos, mas não fracos, arrepiando até a mesmice das pedras e dos pastos. A guerra entre os Montecos e os Capuleto faz o negrume e carregume destes secos. O Romeu e Julieta ganhou o prêmio de melhor figurino num festival em San Antonio, no Texas. A gente nunca recebeu o troféu para te entregar, né? Mas nós ficamos sabendo que ganhou. Tudo conspirou para que fosse uma obra-prima mesmo, né? É de uma beleza incrível, assim. Tem alguma coisa mais assim sobre esse processo do Romeu e Julieta que você gostaria de contar para a gente aqui? Me vem em mente agora a estreia, né? Aquela estreia também histórica. Ouro Preto. Nossa, Ouro Preto chovendo. Nossa, aquilo ali parece que foi encomendado, né? Para ser aquela a tragédia mesmo shakespeariana. Ô, Luciane, eu queria lembrar que fez um figurino maravilhoso, estreamos debaixo daquele temporal, né? A Julieta caída na lama, lá na poça d'água. Tremendo, tadinha. Ela tremia. E depois, Luciana, ficou para a gente esse encargo. A gente que ela viu como é que é você manter o figurino. Manter as pérolazinhas, manter o figurino limpo, cheiroso. Isso eu imagino que eu devo ter sido odiada em vários figurinos que eu já fiz. Não, odiada não. E depois eu aprendi em alguns trabalhos que eu vinha fazer depois a chamar atenção para isso. Olha, esse figurino precisa de manutenção. Então, precisa pensar em alguém. Aí, eu, às vezes, até indicava uma assistente, uma costureira que teria feito. Essa pessoa pode, mas você tem que acertar com ela, contratar essa pessoa para ela ficar fazendo a manutenção. No caso do Romeu, nós mesmos, vocês porque vocês têm esse processo, né, de assumirem tudo. A gente começou a dominar a Patek, né? A cola Patek, a cola quente. Entrou para a nossa vida, para nunca mais sair. Isso eu aprendi com o Romero também, não conhecia não antes. O figurino do Macbeth, que a gente fez do Antunes, mais uma vez confirmando essa escola maravilhosa que foi com o Romero de reaproveitar e ressignificar, né, os materiais, era inteirinha de veludo velho do teatro lá que tinha, do Sesc, os desenhos todos com cola quente, que a gente ia fazendo os brocados lá, e depois com spray dourado. Era isso o figurino. Deu uma coisa, um efeito lindíssimo. Nossa, era belíssimo mesmo. Era belíssimo. Precisava de uma manutenção para sempre. Era Luiz Melo, né? Luiz Melo. Melo. Nossa, era lindíssimo. Nossa, lindíssimo. Muitos desejos escondidos
e que meus olhos não vejam o que as mãos podem fazer. Faça-se, contudo, aquilo que eles temem ver depois de praticado. No cinema também você tem umas parcerias incríveis, né? Que é o Eduardo Nunes. O Halder Gomes. Isso. Você quer falar um pouco dessas parcerias assim que você vai seguindo junto com esses diretores? O meu parceria mesmo artística, assim como Romero, Gabriel, Luiz Fernando, no cinema é o Eduardo, né? Ele que tem também essa afinidade igual a gente tem, de um processo que a gente gosta e de refletir sobre o que a gente vai fazer, de trocar ideia, de pensar no ator, o que o ator vai... Como é que o ator está criando o seu personagem para poder o figurino estar afinado com aquilo, né? E artisticamente eu adoro o trabalho do Eduardo Nunes, então é muito prazeroso também fazer um trabalho com ele, né? No caso do Sudoeste, o filme era preto e branco, né? O figurino era coloridíssimo para poder no preto e branco ele ter as nuances de cinzas, né? Uhum. E aí quando a gente foi conversar a primeira vez, eu li o roteiro, e aí era um roteiro muito simples, de certa forma, né? Não ia ter... Era uma passagem de tempo Era o tempo dela e o tempo das pessoas da vila, né? Uhum. E aí ela ia nascer, virar criança, crescer, envelhecer e morrer. E como era tudo preto e branco, aí eu propus que viesse o figurino dela do branco até o preto, e o cabelo dela do preto até o branco. Então, o cabelo dela pretinho no início, aí vai ficando grisalho, até que fica branco. E o figurino branquinho no começo vai escurecendo até que fica preto. Ai, que legal! E aí eu propus isso para ele no primeiro dia que a gente se conheceu, só depois de ler o roteiro. Aí pronto, né? A gente já se ficamos entenderam. amigos para sempre. O Halder é uma parceria mais até pessoal, porque ele é uma figuraça, um cara incrível. Mas eu faço uma encomenda, digamos assim, né? Uhum. É claro que é difícil fugir de uma linguagem, de uma assinatura que eu tenho, é inevitável. E acaba que eu tenho ali um pouco a cara do meu trabalho, né? Mas é uma linguagem diferente, né? Aí a linguagem do humor, do quase contemporâneo, o cine Hollywood é na década de 70, então dá para brincar um pouquinho com essa coisa da época. Mas aí é um trabalho que a gente ri o tempo todo, né? É divertidíssimo todo mundo. Então, e Ceará, aquela experiência de Ceará, daqueles atores, aí é delicioso também de fazer. Mas como que você foi parar no cinema? Foi o seguinte, primeiro eu comecei na televisão com o Luiz Fernando, né? E aí eu fiz, o primeiro trabalho que eu fiz, que foi Uma Mulher Vestida de Sol. Triste coisa é querer bem, quando há impedimento, quando quer falar não pode, quando pode não tem tempo. A diretora de arte da Globo, a Lia Renha, ela fez Uma Mulher Vestida de Sol e ela fez o Tieta do Agreste, a direção de arte, com o Cacá Diegues. E aí ela me chamou. Então eu fui fazer meu primeiro filme, já também com Cacá Diegues, né? Eu digo. E aí foi isso, foi através da Lia. Parceiros. No filme Tieta tem uma história, né? Essa coisa que você fala de ressignificação de materiais e tal.
tem uma história de umas asas, não tem? Eu já vi você falando numa entrevista de uma ideia que você teve. É que a gente estava... A história do livro, né, se passa no litoral da Bahia, que aliás, de Sergipe, Mangue Seco, que é uma praia de Sergipe. A gente filmou também em Mangue Seco algumas cenas, mas a parte da cidadezinha a gente filmou no interior da Bahia. Então, eu queria usar elementos que remetessem à praia, para poder linkar, né, com a história. E aí ia ter quando a Tieta chegava, vinham as crianças da cidade vestidas de anjinhos, como se estivesse tendo uma atividade da igreja da cidade, né? E aí eu ia vestir os anjinhos e as asinhas. Aí eu tive a ideia de fazer as asinhas de palha de coqueiro. Mas era daí a 2 dias que a gente ia filmar. E aí eu fui falar para o Cacá que eu tinha tido essa ideia, mas que não ia dar tempo, porque estava muito em cima. Eu acho que eu tinha ilusão também, primeiro filme, né? A ilusão de que ele ia gostar da ideia e adiar a cena, como se isso fosse possível. Aí ele falou, dê um jeito, a ideia é muito boa, tem que fazer. Aí ela foi correndo e aí a gente... Como é que você resolveu? Gostei da ideia, quero, mas não vai adiar, você vai fazer nesse tempo aí. E como que você resolveu? E como é que você aí corre, né? Aí as asinhas, e aí a gente spray dourado, então elas eram de coqueiro, mas toda douradinha, assim. Ai, que lindo! Aí fizemos a estrutura lá, tinha uma equipe, né, de aderecista lá e assistente, a gente fez. O Caetano Veloso fez a trilha, né, do filme. E aí, uma das músicas, ele fala: a palha de coqueiro nas asas dos anjinhos. Ai, que lindo! Que coisa chique, né, Luciana? Não é, gente? Um artista contaminando, né, afetando o outro, né? Uma ideia. Ai, vira música, né? Palhas das asas dos anjinhos. Roça na minha pele e me faz carinho. Meu mestre, meu irmão. É isso. Um transatlântico. Que eu gosto muito também, que é a minha experiência e parceria com a Marília Pêra, né? Ai, minha ídola! Linda Antes de começar, todo mundo falava muito mal dela, que ela era chata, que era difícil, não sei o quê. Aí eu pedi para a produção marcar uma visita na casa dela. Aí eu fui conversar com ela na casa dela. E aí comecei, Marília, prazer, O que você gosta? O que você quer? O que você quiser, eu vou fazer. Ela, pronto. Se abriu toda e foi isso. E foi essa parceria linda, né? E aí, quando ela falou um bocado do que ela queria, eu falei, olha, eu tinha pensado, e aí apresentei a minha proposta e o meu projeto. Aí ela achou lindo, não sei o quê, e aí virou essa perpétua também. Foi uma parceria incrível. A Marília, né, uma inspiração, né? Sempre foi uma inspiração. Nossa, que atriz linda, maravilhosa. Maravilhosa. Né, entregue, né? Nossa, muito linda. E aí foi uma lição boa também que eu tive nessa, que foi assim, não existe atriz chato, ator chato, existe ator competente. Quando ele é competente, vocês, atores, vocês querem criar o melhor personagem. Como é que eu vou achar ruim isso? Você quer tirar de mim o melhor de tudo para ficar um personagem incrível? Eu também quero isso. Então, vamos junto nessa, né? Lembrando a gente, só em Morro Vermelho, minha filha. Né? Naquela praça cheia de gente. E a gente descobrindo o Romeu e Julieta ali, né?
Que experiência, né? Que experiência. Uma experiência realmente coletiva, né? O Gabriel também descobrindo que ele tudo ali, né? Foi dito para todo mundo. Era a primeira direção de rua. Hein? Cacá Brandão descobrindo dramaturgia também. Que primor. Para mim é um texto referência esse do Cacá. É uma das coisas mais lindas do mundo, né? essa adaptação. Porque ele foi compondo poesias. Para fazer os cortes, ele transformava em poesia na boca do Shakespeare. A ambos o amor coloca no seu mais topo, a Romeu mar sem fim, até ancorar-se no porto Julieta. Mas não é amor pasto que se divulga sem fechos. Amor preso range na boca, tem vontade de fim e quer céu. Outra coisa, porque você também teve um encontro, né, lá no Galpão Semiorto, né? Você teve uma experiência muito... Eu queria te provocar aqui duas lembranças também, assim, ó, essa lembrança que você vai lá já com um olhar até de formação, né? Você vai fazer uma coordenação, né, de um oficinão, e essa maneira que você desenvolveu também nas suas viagens com produções de televisão e cinema, de você agregar à sua equipe as pessoas dos lugares por onde você passou e criar realmente grupos de formação em figurino, adereço. Eu queria que você falasse um pouco, que é um projeto muito lindo, assim, essa sua abertura para pegar as pessoas dos lugares e trazer para a feitura, para estar do seu lado. Eu gosto muito de trabalhar com quem, de uma maneira geral, com quem está começando, porque não tem muitos vícios, está muito disposto a aprender e ao que eu tenho para oferecer. Então, é quase um papel meio de professor, assim, que eu gosto desse lugar. Então, todos esses projetos fora do Rio foram assim. Esse do Tieta mesmo, eu tinha muita gente de lá. E o ápice foi a Pedra do Reino, né? Que eu fui só, que era um projeto gigantesco, e eu fui com duas pessoas daqui, duas pessoas chaves, assim, uma pessoa de adereço, uma assistente de ateliê, que tem acostumada a trabalhar comigo nesse processo do ateliê, uma modelista acostumada a construir as roupas, porque aí é um projeto complexo, né? Não dava para eu ir ali de um por um e montar no corpo. E aí, chegando lá, a gente montou as equipes com todo mundo do lugar. E as pessoas não acreditavam, falavam, tem certeza? Tem certeza que era um projeto da Rede Globo, né? Duvidavam. Não, pode deixar, eu topo. Aquele projeto não teria sido feito se não fosse com as pessoas de lá, porque é um hábito mesmo daquilo com que a gente estava trabalhando, daquele universo todo mitológico, né? E na cidade do Ariano Suassuna. Então, aquelas pessoas praticamente saídas do livro. O início é o início do projeto Quadrante, que é a ideia inicial do Luiz Fernando, de trabalhar com equipes do lugar e revelar um Brasil que a gente desconhece. Precisa-se chegar na origem de onde as coisas foram criadas e pessoas que seriam fundamentais nisso, que seriam costureiras, bordadeiras, rendeiras e artesãos mesmo, para fazer adereço, né? Aí foi um tiro no escuro mesmo, mas acreditando que a gente ia conseguir, e conseguimos mais do que a gente imaginava realmente. Depois que a gente se junta para trabalhar, é que a gente vê o trabalho de cada um, e sabe que cada pessoa tem sua capacidade. Todo mundo aqui trabalha em conjunto. A gente foi até a Idade Média para pesquisar os artistas plásticos, as cores, as texturas.
que também está presente na obra do Ariano Suassuna. E depois, cada personagem tem um universo muito particular. Os panos vai desde tecidos nobres, seda, passando por tecidos que são mais regionais, né? Artesanatos, coxas de retalho, renda, bordados feitos na região. Então é uma mescla de materiais em tecido. E aí depois deles vem todos os outros materiais alternativos que a gente faz para, às vezes para enriquecer, às vezes para transformar mesmo esse tecido inicial. Aí passa por metal, aplicações de, às vezes até areia, para dar uma textura que a gente queira. Essa experiência, eu acho que nada se compara ao que a gente está vivendo, nada se compara. Um grande aprendizado que a gente vai carregar pro resto da vida. Uma vez ele me falou isso, uma das vezes que ele visitou a gente lá. Eu falei, Ariano, de onde que você tirou esses personagens? De onde que você inventou? Ele falou, eu não inventei nada, dá uma olhada aí na rua. Tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí, né? É isso. Então, que figura o Ariano Suassuna, né? Nossa, minha paixão. Você sabe que ele foi ver o Romeu e Julieta lá, né? Ele foi ver, ficou louco, menina, assim. Aí eu peguei até um papel, pedi para ele para escrever, porque ele falava, eu pedi, não escreve, você quer que eu escreva para você ou para o Galpão? Falei, para o Galpão. Aí ele escreveu e falou que ele deseja, ele falou que era um espetáculo que ele queria ter feito, o Romeu e Julieta. É mesmo, mas é verdade. É um espetáculo que eu queria ter feito. Eu achei lindo. Antes da gente ir para Taperoá, na Paraíba, a gente estava na Globo fazendo reuniões, como vai, como não vai. E aí teve um dia que a gente teve uma reunião meio de cúpula, assim. Era Luiz Fernando, o diretor, cenógrafo, eu e os produtores da Rede Globo, assim, sem querer liberar o projeto, né? Aí o Luiz Fernando ligou para o Ariano Suassuna ali, naquela reuniãozinha que tinha umas 6 pessoas. Aí o Luiz botou no Viva Voz e ficou falando, Ariano, nós estamos aqui reunidos, para resolver e tal. Aí tá fulano, tá ciclano. Aí tá a Luciana aqui, Buarque. Ele falou, Luciana? Ah, então pronto, então está aprovado o projeto. Ai, que lindo! Falou para a cúpula da Rede Globo. Simplesmente, no Viva Voz. Que maravilha! Ai, eu fiquei super feliz. Que lindo! Adoro ele, adorava. Então, aí, fazendo esse gancho com o Cine Horto, que é uma coisa parecida, né, de trabalhar com... Uma coordenação. Na verdade, lá é essa coisa do microcosmo de um processo meu, né? É chegar e abrir o armário, o que tem aqui, vamos fazer com isso, e quem são as pessoas que estão dispostas e vamos fazer com vocês. E aí, quando você oferece uma proposta, uma ideia, e você fala, faça assim, a pessoa ama e faz o melhor dela. Então, é muito gostoso, os processos são muito interessantes. Então, o Cine foi assim, né? Das 2 vezes que eu fiz com a Rita, que foi muito legal, isso de pegar aquele grupo, aquelas pessoas e trazer, e depois no Soldadinho, que eu não consegui levar para frente, mas eu fui em 2 reuniões maravilhosas e teve um processo de conceituação, né? Que depois virou esse projeto incrível, né? Que foi até para Praga, né? Foi. A então, Camila assim, Morena, né, que coordenou. Foi, Camila teve nos 3 projetos comigo, isso. Né? No Soldadinhos teve essa conceituação, que foi muito legal também. Eu gosto muito de fazer isso. Isso é uma coisa que eu adoraria fazer, conceituar e entregar para uma equipe. Sim, são experiências assim que marcam muito, né, todo esse processo, né, de se abrir um armário e tem um tanto de roupa ali que está morta, isso tudo renascer num outro figurino. Renascer. É isso, né? E deixar outras pessoas também, somos cidadania, né? Abrir, aqui, vamos aprender a costurar, bordar, bater, construir, sonhar. Trazer, é possível. Né?
Eu faço um pouco isso de ensinar em parte o que fazer, e tem uma outra coisa que eu gosto de fazer também, que é perguntar o que você sabe. Porque aí, geralmente, quando a pessoa, você já incorpora uma habilidade da pessoa, que aí aquilo já flui, que é uma beleza. Que aí a pessoa já adora fazer aquilo. Né? Sim, sim. Uma troca de experiência. Sim. Muito bonito. E, Luciana, e tem algum momento assim da sua carreira, né, desses trabalhos todos aí que a gente está falando deles, assim, que você achou assim que não ia rolar, que você teve vontade de sair voando, assim, alguma coisa que deu muito errado e depois se resolveu, assim, alguma experiência que tenha sido apavorante? Na verdade, teve um que aconteceu isso, que foi frustrante, mas que eu nem fui até o fim. Depois eu falo dele. Mas os que eu vou até o fim, tem muitas frustrações pelo meio do caminho, mas elas vão sendo superadas por alegrias e sucessos, né? Então, assim, se eu desenho, eu não desenho, normalmente eu não desenho figurino, mas se eu desenho para, tipo assim, uma costureira começar do zero, geralmente, quando eu olho para aquilo que eu mesma desenhei, eu falo assim, não, falta alguma coisa. Aí eu viro do avesso. Então, já é um primeiro passo para já dar um choque de realidade. Então, isso às vezes parte de mim mesma, às vezes parte do ator, às vezes parte do diretor. E aí, às vezes, é frustrante, às vezes dá raiva, mas na maior parte do tempo, no final, é uma delícia. E eu fiquei super feliz que teve aquilo. Eu comecei a fazer e fiz um projeto realmente muito bacana para as Paralimpíadas. E aí eu fui convidada para fazer e comecei, fiz um puta projeto. Aí eu contratei uma ilustradora, porque aí era um processo até diferente do meu. Uma coisa grandiosa, eu não podia ir lá ficar fazendo um... Claro. Aí eu tinha todas aquelas alas, né? Quase que uma escola de samba. Aí você fiz uma pesquisa incrível de materiais, de tecnologia, e fui apresentando. E a equipe de produtores, eles não avançavam, e o tempo passando, e não avançava. E chegou uma equipe da Itália, que era uma equipe responsável pelo figurino, eles chamam wardrobe. Era a pessoa responsável. Eu criava, mas ela era responsável por confeccionar, por organizar, porque é uma indústria, né? E eles foram indo e não davam retorno. Não era assim, gostava, não gostava. Não, acho que não é isso. Não, vamos para aquilo. E não avançava. Aí chegou uma hora que eu falei, se não começar a fazer hoje, vocês têm que me dizer, ou vocês gostam, ou vocês não me querem. E eles também não assumiam isso. Eu fiquei sabendo por outras pessoas que eles tinham ido aí em Belo Horizonte conversar com o Ronaldo Fraga. O que, por um lado, porque assim, como tinha muitas alas, eu tinha até pensado em convidar designers, estilistas para fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, porque era uma coisa gigante. Então, comportava chamar o Ronaldo para uma coisa. Mas eles foram sem falar comigo. Eu responsável pela criação do espetáculo, o figurino do espetáculo. Aí eu falei, gente, o que é isso? Aí a gente rompeu e eu saí, e eu não sei como é que eles fizeram, cara, porque para mim eu precisava de 6 meses para fazer 3.000, sei lá quantos mil figurinos. E assim, o processo todo não era artesanal, mas era detalhado, porque eu gosto de um detalhe, né? Então, tem várias técnicas e vários processos. Eu falei, vocês me chamaram, vocês querem o meu trabalho? É esse, eu preciso de 6 meses para realizar esse projeto. E aí não deu certo, foi uma frustração, fiquei muito chateada de não ter levado até o fim. E estava um projeto bonito, já todo desenhado, com ilustrações lindas que uma menina que ilustra aqui faz. Os que eu fui até o fim é isso que eu falei. Tem as frustrações no meio do caminho, mas no final... Mas tem outros que foram até o fim e você adorou, né, querida? Brilhou. Você está vendo esse
esse momento que a gente está atravessando, seus planos aqui, assim, agora para frente, enfim. Olha, na verdade, eu acho que a gente está num momento de começar a pensar melhor o que a gente vai fazer, porque a gente não fazia ideia que ia demorar, né? Então, agora que está caindo uma ficha do que eu vou fazer daqui para frente. Figurino é difícil, antes de ter uma vacina e que a gente possa trabalhar livremente. E artisticamente mesmo falando, o que eu vou fazer? Que filme, que histórias nós vamos contar? Ah, tá bom, eu me proponho a fazer o figurino aqui de casa, mas que história é essa? Que não pode beijo, não pode velho, não pode ter criança. Então, não pode falar perto. Não pode falar, não pode chegar perto. Eu tenho conversado com uma amiga minha que é caracterizadora, que a gente está pensando o que a gente pode fazer juntos e tal. E eu falei, gente, o maquiador. Porque tecnicamente, eu ainda posso fazer isso. Manda o vestido, traz o vestido. Não é o meu processo de criação, mas tecnicamente é possível. O maquiador fica aqui na sua cara. Como é que ele vai fazer? Você vai querer uma pessoa aqui em cima de você, mesmo com máscara? É muito próximo. Já vai ter limites do ponto de vista artístico de criação, que para mim já perco um pouco o interesse de trabalhar dessa forma, do ponto de vista artístico como um todo. Então, eu acho que a arte está realmente num impasse. Uhum. Enquanto não tiver uma vacina, é um impasse, porque a gente é uma coisa física, é uma coisa próxima, é uma coisa emocional, é uma coisa catártica. Como é que faz isso com tantas, de longe? Tantas limitações, né? Tantas regras, né? Eu acho que a gente tem que pensar em termos tecnológicos mesmo, gostando ou não. Eu não sei se vocês viram uma palestra no Roda Viva do Yuval Harari, sabe? Eu já li os dois livros dois, dele, né? Do Homo Sapiens e o Homo Deus. Ele é incrível, adoro. Pois é. Mas na entrevista ele falou uma coisa, perguntaram para ele sobre educação. Ele falou, olha, a educação do futuro, ela tem que prever a imprevisibilidade. A pessoa não vai ser, eu quero ser arquiteto e vai ser arquiteto para o resto da vida. Eu quero ser médico e vai ser médico para o resto da vida, porque as profissões vão migrar e vão mudar com muita rapidez e não tem mais escapatória. E não é agora, daqui a pouco, é para sempre. Uhum. Então, eu acho que a gente está nesse momento que você é atriz. Uhum. Agora você tem que pensar em alternativas. Sim. Como atriz ou como outra coisa que você pode virar a ser. Sim. Então, eu estou pensando nisso. Como, na verdade, eu também já vinha nesse processo. Figurino, direção de arte. Aí comecei a fazer a fotografia da lupa. Aí eu tenho um projeto de um livro que eu estou pensando, de repente, virar videoaula. Eu estou começando a refletir o que eu, com o que eu tenho para oferecer, posso usar em termos virtuais. Sim. A gente está num momento de descoberta mesmo das possibilidades, né? De outras possibilidades. Tem que se descobrir linguagens novas. Sim, com esse recurso. Claro. Não é simplesmente pegar uma câmera e filmar. Não. É uma nova linguagem, é uma nova poética. A gente tem que caminhar para esse pensamento mesmo. Então, assim, eu acho que quando tiver uma vacina, vai ser possível fazer coisas como fazia antes, mas vai ter uma abertura gigantesca de novas coisas. Então, você pode também passar a fazer essas novas coisas, ou você pode voltar a fazer como era. Agora, eu não quero esperar. Tem que descobrir, por exemplo, isso aqui mesmo que a gente está... Esse projeto aqui, que foi uma ideia do Júlio, da gente convidar os parceiros, as pessoas que foram esses encontros maravilhosos que a gente teve, né, na trajetória. A gente está criando uma série de entrevistas de muita importância para a reconstrução do teatro brasileiro, né? A Inês ainda tem um conhecimento, ela estudou, ela sabe a linguagem.
E eu, que não sei nada, sou dinossauro. Ela arrasa com tudo, ela já está aprendendo tudo, ela é a melhor de tudo. Estou aprendendo, mas assim, mas ela é a que mais arrasa. É um desespero. Agora, Inês, você falou uma coisa que é importante, a gente tem que descobrir a poética. Porque, por exemplo, as lives me incomodam um pouco. É um formato, eu particularmente não gosto, porque fica aquelas duas pessoas falando entre eles. Eu gosto disso aqui, de conversar, não gosto de ver outra pessoa conversando. E aí fica aquele negócio entrando, as pessoas entrando, aí o cara para, olha quem entrou, olha quem saiu, olha quem... Me incomoda um pouco. Aliás, eu vou fazer, estou falando da boca para fora, que eu vou fazer uma da E é gostoso associação. também. Sabe qual que é a sensação que eu tenho? Fazer é bom. Sabe quando você chega no teatro, que você encontra um tanto de gente conhecida, o espetáculo começou e as pessoas querendo conversar na plateia, aquela sensação. É isso mesmo. Porque tem um papo rolando e aquele tanto de gente falando oi, 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 beijinho. Então, mas eu acho que precisa se descobrir uma maneira, poética, né? para aquilo, entendeu? A gente está Porque aí, né? Com certeza é um veículo que chegou para ficar. Claro, a gente agora tem que ir fazendo isso mesmo, né? É isso, encarando essas novas maneiras, né? O que é o Lupa? Você ia falar? Era a última coisa que eu estava fazendo e aí deu uma parada na pandemia, né? Eu falo que é uma síntese de todo o meu trabalho. Isso que eu falo assim, a direção de arte, a direção, trabalhar com ator, escrever, é um pouco de tudo sintetizado em uma foto. Então, eu faço um mini cenário, né? Um fundo, monto uma pessoa com caracterização, faço tudo, figurino, visto, maquio, pinto, bordo, e faço a foto. E aí essa foto que eu chamo de um design de cena, é um fragmento de uma cena. E é isso que eu estou querendo trabalhar, né? Porque aí isso é uma coisa física. Mas eu acho que daqui a pouco eu vou poder de novo, porque aí é só eu e a Patrícia, fotógrafa. Eu acompanhei algumas experiências no Instagram, né? O Milton arrasando lá como palhaço, né? Sou eu que faço tudo, não é uma direção de ninguém. Não é uma coisa muito livre, porque aí as últimas consequências é pegar o que eu tenho em casa. Não tinha grandes produções. Eu tenho a minha, não sei se vocês viram a minha, que eu sou a fotografada. Linda, eu vi. Maravilhosa. Lençol, as flores e o seu olhar. Eu adorei aquela história que eu recebi de vocês pedindo para as pessoas contarem histórias. A gente vai montar, a gente já recebeu, nós recebemos 478 relatos. E aí a gente agora está se debruçando para fazer seleção e ver se a gente cria alguma coisa. Eu mandei. Você mandou? Que legal! Porque a gente dividiu só que eu fiquei na dúvida depois se era uma história longa. Eu mandei um negocinho, quase. Ai, que ótimo, vou procurar lá. Muito bacana, adorei essa ideia. Essa ideia foi minha, muito obrigada. Mas é uma forma também isso, Luciana, da gente conseguir existir aqui um processo que nos instigue criativamente, que dê uma vontade, e a gente num diálogo com o público também, né? Você expande, né, a presença virtual, enfim. Resgate de histórias das pessoas. Não, sensacional. É isso, a gente vai ressignificando experiências, né? Tudo vai. Eu quero dizer da minha grande admiração pela sua obra, por tudo que você constrói, já construiu e que construirá. Você é uma grande artista. Te agradecer muito de você vir conversar com a gente. E de estar aí eu quero dizer
absolutamente o mesmo. Obrigado, e uma grande gratidão assim, por toda a nossa convivência lá no Galpão. Você tem ensinado a gente a trabalhar com cola quente, ensinar a gente a resolver. Foi uma aula de adereço, eu saí de lá aderecista. Ai, que delícia! Eu também aprendi muito, uso muito o seu conceito. Muito bom, muito importante. Várias coisas que eu já fiz, porque é uma linguagem que eu amo, essa linguagem da ressignificação e de você ter essa liberdade de recriar a partir do que já existe, é lindo. Mas obrigada a vocês também pelo papo delicioso. Adorei, muito legal também vocês fazerem isso com os parceiros, né? É uma forma da gente saber, né? Mas adorei as histórias de infância, foi lindo, né? Eudinha, obrigada também, né? De você estar comigo aqui nessa conversa. Não, delícia, vocês duas, tudo de bom. Adorei. E você está linda, filha. Tá Olha linda. Você, luminosa. Beijo. Um beijo. Beijo, obrigada.